Pai, obrigado de novo pelas tuas bênçãos nesses estudos bíblicos. Hoje à noite queremos considerar capítulo 2 de Gênesis. O Senhor nos dando a grande ênfase aqui do casamento, no segundo capítulo da Bíblia. Por favor, Pai, nos ajude, me guie nas minhas palavras, abra cada coração para a verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui na segunda página da apostila e também nós estamos em capítulo 2 de Gênesis, mas eu vou começar em Hebreus 13. E nós estamos vendo aqui hoje à noite o primeiro casamento, tá? O primeiro casamento. E queremos ver isso porque nós notamos que Deus não dá uma ideia negativa do casamento. Veja o parágrafo de introdução aqui no início da folha. Diz aqui, o primeiro casamento. Note que Deus não fala negativamente do casamento na Bíblia. Ao contrário, as Escrituras estabelecem o valor dele em várias passagens, entre elas o romance de Cantares de Salomão, a presença de Jesus no casamento em Caná de Galileia, a natureza simbólica do casamento escolhida por Deus e especialmente a exortação no livro de Hebreus, que é Hebreus 13, 4. E hoje em dia, especialmente por aqui, o casamento fica desprezado. Tipo, eu não quero me casar. Não, casar não é bom. É escravidão. Não, eu não quero esse tipo de compromisso. Eu tenho planos para a minha vida. E além disso, se eu não gostar mais da mulher, eu procuro outra. Então, para mim, e a pessoa muitas vezes pensa dessa forma, é a forma do mundo. E é triste, é muito triste. Enfim, a Bíblia, quando você vê o que a Bíblia fala, logo no segundo capítulo de Gênesis, você vê Deus falando sobre o casamento, dando valor para o casamento. E daí, além disso, você pode ler o livro Cantares de Salomão. E eu não vou ler com vocês, ainda que seja um livro cheio de coisas entre marido e mulher, por causa do conteúdo. Não é um livro para alguém muito novo. Não, é um livro muito romântico, que mostra que Deus não é contra o romance. Ele é a favor disso. E devemos até procurar isto, porque é tão especial, é uma figura até do relacionamento que Cristo tem com a igreja, e os judeus falavam que era um símbolo do relacionamento deles com Jeová, Deus, né? Mas então tem esse livro e também tem a presença de Jesus no casamento em Caná de Galileia. Tem vários eventos no Novo Testamento. Jesus podia participar de vários eventos, reuniões especiais, etc. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele vai e fica destacado na Bíblia para um casamento. Ele até abençoa o casamento, porque quando faltou vinho, ele transformou água em vinho, mostrando que ele quer valorizar e quer que a gente valorize esse casamento, ou o casamento também. Deus usa o casamento como um símbolo, que eu já falei, e pode ler sobre isso em Efésios 5, e mais para frente a gente vai ver isso. Mas eu queria resumir tudo isso com Hebreus 13, 4, a ênfase que Deus dá. Então veja aqui comigo na sua cópia da Palavra de Deus, Hebreus 13, 4. Diz aqui: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, Deus fala aqui em Hebreus 13, 4, que Ele é contra fornicadores,
que são pessoas que têm relações fora do casamento. Deus é contra adultérios, que são adúlteros, que são pessoas que têm relações com outras pessoas, mas já são casadas. Deus é contra, Ele vai julgar isso, Ele é totalmente contra, ele tem leis contra isso. Ele mostra várias vezes nas Escrituras que Ele é contra fornicação e adultério. Mas a primeira parte do versículo diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E o leito é o fato que quando você se casa, você vai para morar na mesma casa da pessoa, você vai até dormir no mesmo lugar. Então é algo muito íntimo, e Deus não é contra esta intimidade, Deus é a favor desta intimidade. Ele promove isso nas Escrituras, e aqui o escritor de Hebreus, ele enfatiza, olha, é para ser venerado. E a primeira palavra aqui na passagem é matrimônio, que tem tudo a ver com o casamento. Então, quando você tem a tentação de falar, mas casamento não presta, ou ou você ouve alguém falar uma coisa dessa, lembra que a Bíblia diz por mandamento: venerado seja entre todos o matrimônio. Então, ninguém, porque ele usa a palavra todos, ninguém pode desprezar o casamento, matrimônio ou leito. Não é permitido. E alguém fala, mas pastor, o casamento traz muitos problemas. Não necessariamente, não traz problemas. Na verdade, há outro aspecto, vou lidar com isso mais para frente, mas o casamento é especial. E não quer dizer que todo mundo precisa se casar, a Bíblia até fala sobre isso. Mas nós não temos o direito de falar mal do matrimônio, do casamento. Agora, com esse versículo aqui, estabelecendo tão claramente isso, vamos para o segundo capítulo da Bíblia. Então, Gênesis 2. Aqui, então, Deus já estabeleceu o foco da criação dele. A coroa da criação dele é o homem que tem o domínio. Nós estamos desenvolvendo a terra, os animais não estão. Nós temos essa responsabilidade e esse privilégio. Mas além disso, Deus foca nos relacionamentos dos homens, começando em capítulo 1, mas especificamente capítulo 2, com o casamento. Então, se vocês, só um resumo rapidinho, na primeira página da folha, a gente viu que Deus já estabeleceu no primeiro capítulo da Bíblia que o homem tem a posição superior sobre todas as outras criaturas. Há uma ordem, o homem vem primeiro e depois a mulher sendo criada por causa do homem. Também Deus estabeleceu a diversidade limitada, porque sem a diversidade há dois sexos ou gêneros, homem e mulher, mas além disso não tem mais, só esses dois. E a quarta coisa é que o homem tem uma missão, Deus deu para ele, e é para a mulher chegar e ajudá-lo com esta missão. E com essa base, chegamos ao capítulo 2, e Deus, que tinha dito em capítulo 1 que tudo que ele criou foi muito bom, diz que algo não é muito bom. Veja aqui Gênesis 2, versículo 18. Antes do pecado, Deus já disse, mas há algo que não é muito bom. Ele diz aqui em versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Interessante que a ênfase aqui nem é a procriação,
já é ajudadora. O homem precisa da mulher. Essa ideia aqui na passagem, Gênesis 2:18. Então Deus já está estabelecendo como o homem necessita da mulher. Então aqui na apostila, número 1 diz a necessidade da mulher. Deus já enfatiza a importância do casamento no 2º capítulo de Gênesis, estabelecendo que, aqui como eu falei, número 1, o homem precisa da presença da mulher, e isso antes da queda dele. Letra A diz: Deus criou o homem e disse que era muito bom, mas ainda limitado. Você pode ver aqui em capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia 6º. E depois, como eu já falei e mostrei, ele diz que mais havia uma coisa que não era bom. Que o quê? Que não era boa. Que o homem esteja só. Deus então criou o homem de uma forma limitada. Mas o homem fala: eu sou inteligente, eu sou forte, eu não preciso de uma mulher. Beleza, existem pessoas que 1 Coríntios 7 diz, tem o dom de não precisar se casar. E eu entendo, mas a grande maioria não tem esse dom. A grande maioria precisa de uma mulher. E ele enfatiza esse fato aqui. Letra B, Deus, desse jeito, Deus destaca o valor natural da mulher para o homem. Então, o homem pode ser inteligente, bonito, forte, capaz de fazer muita coisa, mas ainda criado de uma forma limitada, ele precisa da presença da mulher. Deus está destacando essa importância e a habilidade da mulher. Então vai para o número 2 aqui. Deus também está estabelecendo aqui em capítulo 2 de Gênesis, a mulher é uma ajudadora idônea para o homem. As palavras, letra A, ajudadora idônea, querem dizer que a mulher é tudo o que o homem precisa numa outra pessoa. E quando a gente fala isso, vamos esclarecer. A mulher não completa o homem. É somente Deus que consegue completar o homem. Porém, o que uma pessoa pode trazer para o homem, a mulher consegue trazer. Então, nós não podemos achar que é tipo quebra-cabeça, homem incompleto, mulher, ela é outra parte, vem, ele está bem. Não, ele ainda precisa de Deus. Ainda precisa de Deus. Casamento não resolve todos os problemas. Na verdade, é diferente, nós vamos ver isso. Mas então, a mulher é, número 1, por causa dessas palavras, ajudadora idônea, ela é suficiente para as necessidades do homem. A palavra suficiente querendo dizer adequada ou competente. Então, o homem pode pensar, mas eu não preciso dela. Assim, mas essas palavras, ajudadora e idônea, incluem uma ideia bem profunda sobre as qualidades que a mulher traz para o homem, que ele precisa. Deixa-me ter, quando eu era mais novo, antes de me casar, não sei, eu tinha ideias, mas eram mais teorias. A mulher vem porque você gosta dela, você casa com ela porque você acha ela bonita, interessante, ela vai trazer para a sua vida alegria, apoio, uma pessoa para ser companhia, você vai conversar com ela. Mas eu aprendi, e a Bíblia afirma isso em vários lugares,
A mulher não é somente companhia, mas ela traz conselho, ela traz outra mente, ela traz certas emoções, até emoções que você não tem. Ela traz preocupações que você não tem, mas é estranho isso, mas você precisa. Tipo, você não vê aquilo, e ela vem com aquilo. Mas não é tão grande, mas para ela é. E daí você aprende através desse conflito de pontos de vista. Número 2, estabelece que a mulher é autorizada para ajudar o homem de uma forma que os animais e até os outros homens não podem ajudar. Aqui, número 1, somente a mulher foi escolhida e formada por Deus. Número 2, o homem, portanto, não precisa de uma imitação de si. E número 3, não existe autorização bíblica para casamento gay, um pecado que mais tarde Deus denuncia na lei, e nós podemos ver isso em Levítico 18, 22. Levítico 18, 22 diz o seguinte: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Então Deus estabelece na lei que Ele é contra isso, e aqui quando Ele forma a mulher, Eva, ela não é outro homem. Então Deus está estabelecendo, olha, o homem não precisa de outro homem, o homem precisa de mulher. E assim Deus também está dizendo, e ela é mais do que um animal. Ela é feito do homem para ajudar o homem. Então a mulher tem este grande valor, e não há espaço nessas passagens para esse movimento hoje em dia de ter casamento gay, etc. Também, a letra B, a exaltação da mulher aumenta nos próximos versículos. Versículos 19 a 25 aqui na passagem. Nós podemos ver aqui versículos 19 a 21. Vou ler aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas existe aqui uma comparação entre a mulher e os animais, né? Mostrando que ela é superior. Os outros animais, ou os animais, tinham fêmea, né? Mas o homem não tinha uma mulher. Então, número 1, sendo formada por Deus e entregue ao homem, a mulher é muito especial. Número 2, sendo formada da costela do homem, é importante e semelhante ao homem. Em versículo 23, deixe-me ler versículos 22 e 23. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Então aqui, número 1, recebe o título mulher pelo homem por causa disto. E número 2, nós podemos notar, a costela está naturalmente embaixo do braço do homem e perto do coração dele, um ótimo lugar para sua esposa.
Deus podia ir para a terra, o solo, e formar uma mulher como Ele formou o homem. Mas Ele não fez isso. Ele decidiu deixar Adão dormir, cortar a pele de Adão, arrancar uma costela bem perto do coração dele, para proteger o coração dele, e daí encerrou a carne dele, formou uma mulher e entregou ela para Adão. Adão reconheceu, olha, ela não é como os animais, ela é de mim. Ela veio do meu corpo. E nós sabemos como o homem deve ter carinho, deve amar sua esposa, e como o homem deve proteger sua esposa. E é interessante como Deus tirou a costela, fez a mulher, agora essa costela, vamos dizer, ela volta para o mesmo lugar, guardando o coração do homem, sendo protegido pelo homem e amado, protegida e amada pelo homem. Tudo isso pela imagem da costela. E a mulher, ela precisa valorizar o coração do marido dela. E o homem precisa perceber, ela me protege dessa forma aqui dentro, e eu preciso proteger ela. Tudo nessa imagem. Letra C. Paulo concluiu que a mulher descobre o valor dela através do seu relacionamento com o homem. Vamos para 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. Eu falei isso na semana passada, e eu sei, se você tem coração de feminista, você não vai gostar dessas coisas. Mas a nossa igreja não é igreja de feministas, nossa igreja é uma igreja que ama a Bíblia, a palavra de Deus, e queremos aceitar o que a Bíblia fala. Diz aqui em 1 Coríntios 11 várias coisas sobre o homem e a mulher. Vamos ver especificamente versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, número 1, o homem é a imagem e a glória de Deus. Foi feito assim. Mas e se o homem é assim, o que é a mulher? Diz aqui, a mulher, número 2, porém, é a glória do homem. E número 3, ele baseia isso no fato que a mulher provém do homem, sendo criado por causa do homem. Veja versículos 8 e 9. Por quê? O homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Eu acho até bom marcar essas palavras em versículo 9. A mulher por causa do homem. Eu sei agora, os dentes crescem nas feministas. A mulher não foi feita por causa do homem, né? Mas é isso que a Bíblia fala. Não porque a mulher é inferior ao homem, mas na verdade porque o homem precisava da mulher. E ele estabelece isso, essa verdade em capítulo 2 de Gênesis. Aqui continua com isso em 1 Coríntios capítulo 11. Agora, vamos continuar e ver aqui não somente a necessidade da mulher e o valor da mulher, mas também, número 3, a autoridade do homem. Porque ele estabelece em Gênesis 2, o homem é a autoridade da mulher. Letra A, a mulher foi criada por causa do homem, ele já tendo responsabilidade lhe dada por Deus.
E, número 1, Paulo explica como esta ordem estabelece a autoridade no casamento. Aqui ele disse em versículo 8 de 1 Coríntios 11, o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Também podemos ver Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, que diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, não precisa de muito comentário, mas biblicamente a mulher precisa se submeter ao homem. E na hora que eu falo isso, eu vejo a necessidade de enfatizar isso. Há outra coisa. O homem, então, não tem simplesmente o privilégio de ser o líder, ele tem a responsabilidade. Porque eu percebi isso até na Bíblia, mas na minha vida, nas vidas de muitas pessoas, o homem naturalmente, talvez seja por causa do pecado mesmo, provavelmente sim, ele não quer ser responsável, ele não quer que a pessoa cobre ele. Então ele prefere não tomar decisões e deixar a coisa ir de qualquer jeito, e não é responsabilidade dele. E se a mulher quiser tomar decisão, então ela toma a decisão e daí a responsabilidade fica com ela. O que acontece? A mulher fica louca porque ela é o vaso mais fraco e ela está sofrendo com a responsabilidade nos ombros dela. O homem, ele está assim, eu não quero mexer. E daí ela, na hora que ele não usa a autoridade que ele deve usar, ela não aguenta, então ela pega a autoridade, ela fala, então eu vou fazer essas coisas. Eu já vi nem sei quantas vezes a mãe basicamente sendo a força do lar, o líder do lar, a direção do lar, tudo do lar, e o marido não faz nada. Eu me lembro de um casal que estava com muitos problemas, eu falei, mas então explique para mim a situação. E a mulher falou, é o seguinte, eu levo a nossa criança para a escola, eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu trabalho. Ele faz uma coisa, ele fica no sofá jogando videogames no celular dele. Ela estava com raiva quando ela falou isso, mas ele precisou admitir isso para mim, que era a vida dele, ele só fazia isso. Eu falei, nossa, que coisa triste. Deus criou ele como homem e ela fazia de tudo. Ela tomava as decisões. Se a criança precisava de alguma coisa, ela nem precisava conversar com o marido, porque ele não queria tomar decisão. Então ela precisou tomar as decisões e tudo. Infelizmente acontece muito isso. E com o feminismo, que é muito forte hoje em dia, a mulher acha, não, mas eu vou fazer isso. Daí veio, agora é considerado direito da mulher mandar em casa. Mas biblicamente não é para ser assim. A Bíblia diz aqui, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, o que é que seu marido quer? Faça isso. Mas eu não quero. Não é seu privilégio dizer o que você quer ou não quer. Você pode expressar algumas coisas e ele deve te escutar, mas afinal de contas, quem manda em casa é o homem. É ele. E eu sei que eu preciso falar isso porque tem muita mulher. Mas isso. Então você é feminista. Isso não é cristão. Não é. E nós precisamos parar com isso, porque está estragando as casas. E os homens têm que voltar à posição de autoridade e responsabilidade, amar suas esposas e fazer o certo, liderando a casa, ajudando a família, etc. Número 2 aqui, Paulo esclarece que a autoridade não diminui o valor da mulher. Voltando para 1 Coríntios
11, versículo 11, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor, versículo 12, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então ele estabelece, sim, o homem é o líder, porque ele vem primeiro, a mulher provém dele, e logo depois ele fala, mas peraí, o homem provém da mulher, porque naturalmente hoje é a mulher que dá à luz o filho. Então com essa verdade ele quer exaltar novamente a mulher, ele não está querendo de jeito nenhum destruir ela. Podemos até ver isso na questão da salvação em Gálatas 3, 28, que diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não está dizendo, então vou salvar vocês que são homens, mas as mulheres não. Não, ele não fala isso, não existe isso na Bíblia. Letra B, o resultado afeta não somente a liderança da família, mas também a da igreja. A mulher, número 1, deve ficar em silêncio. Vamos ver essas passagens aqui, porque nós sabemos que quando Deus estabeleceu as primeiras igrejas, através do Espírito Santo, os apóstolos, etc., não tinham prédios, eram casas, famílias, e o líder era o pai, o marido, era o sistema, pai liderando a família, veio o evangelho, a família recebeu Jesus, agora o pai é o líder da família, etc. E então a novidade chamada a igreja não vai alterar isso, dizendo agora a mulher tem essa autoridade, etc. Não, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 15, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Vamos também ver 1 Coríntios 14, que fala basicamente a mesma coisa, mas queremos ver como Deus estabelece isso. Então, 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35 diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. E aqui então a mulher vai para o marido dela para entender o que ela precisa entender, em vez de ser uma mulher que fica abrindo a boca a cada momento, como infelizmente acontece muito. Eu não vou ler, a gente já viu, mas a mulher também, número 2, deve cobrir a cabeça, que mostra também essa submissão em 1 Coríntios 11, e também número 3, outro sim, note que Deus nunca escolheu, por divina revelação, uma mulher para ser profetisa, pastora, diaconisa, apóstola, rainha ou sacerdote. Débora, em Juízes 4, se tornou juíza numa época quando não havia boa liderança entre os homens e não serve como uma opção que a família ou a igreja deve buscar. Então, eu já ouvi tanto isso, a pessoa fala, mas pastor, o senhor está falando que a mulher não pode falar nada, não pode ser líder, nada.
A Bíblia fala que, não que a mulher não pode falar nada, tipo, ela tem que ficar calada, não pode dar conselho. Na verdade, ela tem conselho, ela tem sabedoria, ela tem inteligência, ela tem muito para oferecer, mas de uma forma submissa. Mas a Bíblia nunca fala que a mulher pode ter uma posição de autoridade na família ou no lar, etc. Na igreja, etc. Mas pessoas falam, mas e a Débora? Na Bíblia ela era juíza, e eu concordo, ela era. Mas quando o povo estava fazendo certo, na verdade não. Em um dos livros mais tristes do Velho Testamento, no livro de Juízes, nós vemos os erros do povo, e naquela época era Débora juíza. Veja comigo o que a Bíblia diz em Juízes. Juízes capítulo 2, Juízes 2, versículos 10 a 13, de Juízes 2, diz o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos bailins, falsos deuses, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O livro inteiro conta essa mesma história, o povo querendo fazer coisas erradas. Inclusive, vai comigo para o último versículo do livro, capítulo 21, versículo 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então aqui nós vemos a mesma coisa, que o povo estava pensando, então vou fazer isso desse jeito. Débora era juíza nessa época, desse jeito, pecado dessa forma. E nós precisamos falar, olha, isso aqui não serve como exemplo para nós. Número 4, também estabelece o casamento, que o casamento é uma forma, não tô conseguindo ler o que eu tenho aqui, forma uma união carnal, especial entre homem e mulher. Sim, ok, deixa-me falar isso de novo. Gênesis 2 estabelece que o casamento forma uma união carnal especial entre homem e mulher. E nós podemos voltar para Gênesis 2 para ver isso rapidinho. Gênesis 2, versículos 24 e 25 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então esses dois versículos são um comentário posterior do evento em Gênesis 2. Não que Adão falou isso aqui no finzinho, mas Moisés escreveu isso como comentário. Sabendo o que aconteceu aqui com Adão, agora temos esse comentário. O homem, ele entra em relacionamento com a mulher dele, a esposa dele, e com essa passagem o homem então deixa a casa dos pais dele, e o homem se apega à mulher dele para formar essa nova união, que é uma carne. E claro, não existia pecado nem vergonha nisso, no início do primeiro casamento. E eu acho e acredito importante enfatizar isso, porque sabe o que está acontecendo hoje em dia? Antigamente, o rapaz, ele queria sair de casa porque não tinha nada para fazer, ele queria conhecer o mundo, sabe? Então, ele estava pronto, eu quero ir. E eu acho que a mulher também, né, querendo fazer isso. Então, ele foi embora,
se casou, vamos dizer, com a mulher, foi embora assim, e ele formou a casa dele, o lar dele com ela. Mas hoje em dia, o rapaz, ele tem tudo que ele quer no celular dele, né? Filme, videogame, notícia, tudo. Então ele prefere morar na casa dos pais dele. Ele está com 25 ou 30 anos de idade. Ele está bem, assim. Tem pouca coisa, porque para ele passa o dia inteiro no celular dele. E daí está acontecendo hoje que eles estão querendo ter uma namorada, e ela mora com ele, na casa com os pais, e não quer sair de casa. Os pais estão fornecendo dinheiro, comida, até carro e tudo. Esse não é o plano bíblico, não é o alvo de Deus, não é o desejo do Senhor. Ele especificamente diz aqui: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e são ambos uma carne, nova família, formando uma nova pessoa. Esse homem com essa mulher em outro lugar, formando sua família. E essa é a ideia bíblica. Então tudo isso nós vemos enfatizado aqui no segundo capítulo de Gênesis, segundo capítulo da Bíblia. Deus fala: olha, o casamento é importantíssimo e é uma forma de se casar. Vamos orar.